Olá, meus amigos do canal Vem Contar, tudo bem com vocês? Vocês já estão sabendo dessa pesquisa que está sacudindo o mercado farmacêutico e de supermercados? Não? Então fica aí que eu te conto depois da vinheta. A pergunta é, por que as farmácias podem vender material escolar, material de limpeza, itens de mercearia e os supermercados não podem voltar a vender medicamentos sem receita? Segundo a pesquisa, 2 em cada 3 brasileiros querem de volta a venda de medicamentos sem receita nos supermercados. E esse é o projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, dispondo sobre a alteração da Lei 5.991 de 1973, uma lei que está em vigor há mais de 50 anos. E a proposta é alterar esse controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. E para que essa alteração na legislação? Para permitir que medicamentos isentos de prescrição possam ser comercializados novamente pelos supermercados, dispondo de farmacêutico. E são todos os medicamentos? Claro que não, são apenas aqueles isentos de receitas, como Sorrisal, Eno, Dorflex. E isso vai permitir mais saúde, mais concorrência, mais emprego para os farmacêuticos, preços menores e uma disputa justa de mercado. Mas há aqueles que defendem o monopólio, a reserva de mercado que hoje em dia não cabe mais no Brasil. O consumidor precisa ter o direito de uma concorrência livre e justa. E essa prática não é uma invenção do Brasil, ela já é adotada por países desenvolvidos como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. E por que não o Brasil não pode voltar a fazer esse tipo de comércio? Imaginem as inúmeras oportunidades que os supermercados, os farmacêuticos, os consumidores terão nesse imenso Brasil com a volta da comercialização de alguns medicamentos nos supermercados. E aqui um pequeno resumo dos apontamentos feitos pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Por que aprovar o projeto de lei 2158? Primeiro, porque permite a redução do valor dos medicamentos. Segundo, há a possibilidade de uma ampliação do acesso da população, especialmente em cidades e regiões com poucas farmácias. Terceiro, um desafogamento do Sistema Único de Saúde. Outro apontamento importante, segurança para os consumidores com a exigência de farmacêutico como responsável, já que os supermercados precisarão ter um responsável técnico. Quinto, geração de mais postos de trabalho para farmacêuticos e também para atender a um padrão internacional, já que outros países desenvolvidos já adotam essa prática. Diante de todas essas informações, é provável que vocês estejam se questionando: será que a população brasileira é a favor da alteração dessa legislação? Vamos então verificar outros apontamentos feitos pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados. E segundo a pesquisa Datafolha, os brasileiros querem sim a volta da venda de medicamentos isentos de prescrição nos supermercados. E olha que interessante, 63% das pessoas acreditam que a proibição dos supermercados venderem medicamentos prejudica a população. E outro dado importante é que 90% da população com 16 anos ou mais, ou seus familiares, utilizam remédios que não precisam de receita. Além disso, 64% dos pesquisados acreditam que o governo deve liberar sim a venda de medicamentos nos supermercados. E 73% acreditam que a venda de medicamentos básicos em supermercados facilitará a sua vida. E como foi dito no início do vídeo que essa prática já aconteceu no Brasil, vejam que 66% dos entrevistados gostariam que a venda pudesse ocorrer de novo em supermercado, assim como ocorreu em 1994 e 1995. E para finalizar, outro dado importante, 74% dos entrevistados concordaram com a seguinte afirmação: se os remédios não precisam de receita médica e estiverem mais próximos e mais fáceis de comprar, muitas pessoas não vão precisar manter estoque deles em casa. E as pessoas que responderam essa pergunta estão corretas, porque se não há obrigatoriedade de prescrição,
Se há mais concorrência, preços menores, então por que manter estoque desses medicamentos em casa? Não tem sentido. E você, acha que a aprovação dessa lei vai trazer mais benefícios, como mais saúde, preços mais baixos, mais concorrência, mais oportunidade de emprego para os farmacêuticos? Dê a sua opinião e participe também da consulta pública. Faça valer a sua voz. Mais informações nas descrições desse vídeo. Até breve, pessoal!